E aí galera, tudo bem? Vou começar a fazer vídeos falando sobre a segregação por parte da hanseníase. As famílias que eram segregadas por conta da hanseníase. Vou começar do ano que é o ano que a minha família sabe contar toda a história. Vou contar para vocês desde o ano de 1938 até 1984, que é quando tiraram essa foto. Essa foto é o símbolo da luta que fez com que o Estado reconhecesse o erro cometido com os filhos de portadores de hanseníase. Olha aqui, esse menino aqui de camisa azul no canto, descalço, sou eu. O menino descalço que conseguiu contar sua história para o governador de Minas e toda Minas Gerais, onde o governador ficou emocionado em ouvir a história. Então vou contar passo a passo todos os dias, uma live, ou toda semana, uma live contando toda a trajetória da minha família por causa da hanseníase. Vamos lá, galera. Tudo começou com uma amiga da minha avó que contraiu hanseníase. Essa amiga da minha avó contraiu hanseníase em 1938, ela foi diagnosticada com hanseníase. Em 1938, a gente ainda não tinha as colônias de hanseníase, onde isolavam essas pessoas. As colônias já tinham sido começadas a construção delas, mas elas ainda não estavam prontas para receber os pacientes. Então, em 1938, a minha avó fez uma casinha no fundo da casa dela e colocou a amiga dela isolada da sociedade no fundo do quintal. Em 1942, há 4 anos que ela já estava isolada dentro do quintal. Ela não podia sair de lá, minha avó não deixava, mas tudo conversado. Eu explicava para ela que não podia, porque senão ele ia passar para outras pessoas e fazer com que outras pessoas vivessem daquela forma. Então a minha avó teve a minha mãe em 1940. Então mais ou menos em 1942, em meados de 1942, a minha mãe começou a andar pela horta, começou a andar pela casa, e um belo dia minha mãe foi até nessa casa, chegou até nessa casinha no fundo do quintal, e ficou conhecendo a amiga de minha avó, que ficava isolada na casinha. Como ninguém ia nessa casa, não podia, só a minha avó poderia ter acesso a essa casa, então essa amiga da minha avó ficou emocionada de poder chegar perto de uma criança e gostou demais da minha mãe, gostou demais. Foi uma visita muito especial para ela, diferente, há 4 anos daquela forma. Então, quando a minha avó sentiu a falta da minha mãe, correu lá e pegou, falou assim: Maria do céu, não pode ficar aqui, não pode, levou para dentro. A amiga da minha avó ficou muito triste, chorou muito por não poder ficar perto. A minha mãe, como criança, é o momento mais curioso que a gente tem na vida da gente, é quando é bebezinho, assim, 2 anos, 3 anos, a curiosidade é muito forte. Então minha mãe adorou muito conhecer ela. E minha mãe ficava querendo ir lá ver ela de novo. Ficava com muita vontade, mas eu quero ir lá. E da mesma forma, a amiga da minha avó escutava a Maria falando que queria ir lá ver ela, mas não podia. Porque naquela época não podia mesmo, porque não havia tratamento para a hanseníase. A doença não tinha cura, a pessoa morria aos poucos, com sequelas, dando sequelas, e às vezes até mesmo nos hospitais era difícil de atendimento, a pessoa tinha que fazer um curativo em casa mesmo, a minha própria avó fazia os curativos nela, porque não podia ficar tendo contato com as outras pessoas. E era uma coisa que
era inevitável, não havia tratamento. Então, quando foi passando os anos, a minha mãe foi crescendo. Então, quando a minha mãe já tinha uns 4, 5 anos de idade, começou a apertar mais essa vontade de ir lá e elas se viam de longe. A amiga da minha avó via a minha mãe lá em cima, Maria, via ela e ficava doida para chegar um pouquinho, só um pouquinho perto da Maria, porque eu tinha feito uma visita para ela há mais de 2 anos, mas não podia. Então, essa mulher começou a ficar nervosa, inquieta por causa dessa situação. E passou a falar com a minha avó que ela ia contrair hanseníase, que ela ia pagar por isso que estava fazendo com ela. E a minha avó explicava para ela, não é por mal que eu estou fazendo. Eu tenho que preservar a saúde das minhas filhas. Você sabe que não pode aproximar. E eu não quero que você vá para aquelas grutas onde vivem as pessoas, aqueles matos, aqueles buracos. Eu não quero que você vive lá. Eu quero poder te dar comida todo dia, te ajudar até o fim da sua vida. E mesmo assim ela insistiu, falou assim que ela ia pegar hanseníase. Então, como minha avó, a possibilidade da minha avó contrair hanseníase era muito grande, porque ela que fazia tudo para essa senhora no fundo da horta, não seria por praga, mas seria uma coisa comum ela contrair hanseníase por causa disso. Então, um belo dia, me aparece 2 fazendeiros, um casal de fazendeiros, um senhor e uma senhora, apareceram e falaram assim, nós estamos precisando de uma empregada doméstica, vocês sabem quem que vocês indicariam para trabalhar para a gente como empregada doméstica? A minha avó, não sei, a gente não tem. Eu tenho minhas filhas, mas são pequenininhas, não tem como elas trabalharem ainda. E esse senhor falou assim, não, mas eu fiquei sabendo que a senhora tem uma pessoa que a senhora cuida no fundo da horta que poderia trabalhar pra gente. A minha avó achou aquilo estranho, né? Falou assim, não, mas essa senhora ela tem hanseníase. Ela tem hanseníase. Como que ela vai trabalhar para vocês? Ele falou, não tem problema. Não tem problema ela ter hanseníase. A gente quer ela para ir. A gente pode levar ela para trabalhar pra gente. Nós vamos pagar um salário para ela, vai ter comida, ela vai ter de tudo lá. Minha avó, na hora, falou, olha, vocês que sabem, se vocês quiserem levar, eu estou falando para vocês, ela tem hanseníase, mas se vocês quiserem levar, eles, não, nós queremos, pode. Pegou a amiga da minha avó e levou. Anos depois, a minha avó nunca mais viu essa mulher. Mas anos depois, a minha avó descobriu o porquê que o casal levou. Acho que alguém contou para ela que o casal levou porque o casal tinha hanseníase também. Então eles não conseguiriam uma empregada doméstica para poder trabalhar na casa deles. Então por isso que eles levaram essa senhora para trabalhar lá. E os anos foi passando. Em 1950, a minha avó foi diagnosticada com hanseníase. Aí foi uma coisa difícil, porque ela não imaginava que realmente ia contrair a hanseníase. Ela relacionou a contração da hanseníase por causa da praga, mas não foi. É porque ela tinha uma convivência com ela e a hanseníase ela demora anos para se manifestar na pessoa. A pessoa pode estar com ela, mas leva um certo tempo para ela começar a manifestar os sintomas da hanseníase. Então, em 1950, minha avó foi obrigada a vir para o Hospital Colônia, porque há 10 anos já havia colônia de Bambuí, e aí a minha avó foi obrigada a vir para dentro de uma colônia. Quando ela foi obrigada a vir para dentro de uma colônia, o meu avô veio com as crianças junto, para perto da colônia, porque eles tinham uma família junto, eles tinham vários filhos junto. Então aquilo ali foi arrancar a minha avó da família, assim, foi muito forte, muito forte. Então mesmo meu avô sendo um homem muito trabalhador, ele veio atrás. Não conseguia ficar lá no Carmo, porque eles são do Carmo Paranaíba.
Então ele veio para perto, só que ele não tinha um lugar de morar, porque se ele ficasse dentro da cidade de Bambuí, ele sofreria o preconceito, a mesma coisa. Então ele começou a morar em grotas que ficavam atrás das colônias. Isso aconteceu com várias pessoas. Vários filhos, vários familiares ficaram morando dessa forma, perto das colônias. Então, o meu avô ficou morando nessa grota e foi ficando difícil, mas ele arrumou um servicinho, uma fazenda, perto dos Campos, bairro Campos, e ele foi lá pro bairro, mudou pro bairro Campos. Então ele saía para trabalhar, os meninos ficavam, os mais velhos olhando os mais novos, e acabava que ficavam andando muito ali, e aquilo ali começou a incomodar, os filhos de Ranceniano andando, e os fazendeiros começaram a reclamar daquela situação. E quando meu avô chegou no trabalho, os seus filhos tinham sido levados para dentro da colônia e sido isolados em preventórios, creches e observações dentro da própria colônia. E a minha tia mais nova, a Eudórcia, um fazendeiro que morava vizinho da casa, falou que não era para levar a menina mais novinha, que ele ia cuidar dela do lado de fora da colônia, que era para deixar com ele. Então a menina Eudórcia ficou com esse fazendeiro, enquanto a minha avó fizesse o tratamento de hanseníase dentro da colônia. Porque nessa época já começaram com os tratamentos. Não eram comprovados nenhuma eficácia em 1950. O tratamento ainda era um tratamento que eles não tinham cientificamente comprovado que curaria a doença. E meus tios todos, minha mãe, todo mundo retirou, e meu avô ficou sozinho no bairro Campos. Ficou só ele. Então, ficou lá por 4 anos, sozinho. 4 ou 5 anos, sozinho, sem a esposa, sem os filhos, porque os filhos ficavam andando e as pessoas eram intolerantes a filhos de rancenianos também, porque eles achavam assim, filho de ranceniano, vai passar rancenismo também, porque é da família, isso é meio genético e tal, outros não, isso pega e tal. Então ficou dessa forma, ficaram isolados, os preventórios e creches, meu avô sozinho no bairro Campos e minha avó internada dentro da colônia. Eu vou contando para vocês assim, aos poucos. Esse é o primeiro vídeo de vários que eu vou gravar, porque essa história se estende até 1984, que é o ano que tirou a foto do menino descalço. Então, a cada dia eu vou vir contar a trajetória. Na próxima trajetória, vamos entrar na parte onde que o meu pai também chega dentro de uma colônia de hanseníase. Obrigado, galera. Até mais. Até o próximo vídeo.